Ah, Silva, boa tarde. Viram um corte do Hugo Bandeira mostrando a Eliane Cantanhede detonando o Guga Chakra? Você viu isso aí, não? Vi. O Guga basicamente quis aliviar para os golpistas, dizendo que não pode calar os caras, porque, considerando aí as determinações do Xandão de tirar as redes sociais do ar no Brasil, né? Sim. E, por incrível que pareça, eu estava assistindo, eu falei, puta que pariu, vou ter que concordar com a massa cheirosa. Não tô botando fé nessa merda. Acho que foi a primeira vez na vida que eu concordei com a massa cheirosa. E ela disse, olha, não é o caso, não é opinião. Se você está estimulando um crime através das redes sociais, me parece que as medidas adequadas precisam ser tomadas. E, mano, essa gente aí, Constantino, o Gengivones, os caras estavam incitando crime, não é opinião, porra, sabe, Eldio? Não é tão difícil de compreender seu animal. Tipo, opinião é se você prefere de calabresa ou de mussarela, irmão. Se você está estimulando um golpe contra a República, é um crime tipificado. Ah, mas tirar a rede do ar. Sim, é por isso que a gente insistiu que deveria ter um PL 2630 para aprofundar a regulamentação de como esse tipo de coisa funciona. Ah, não quer ter? Então você vai ficar na mão da última instância da nossa ordem jurídica, que é o STF. É por isso que é a Corte Constitucional do país. Pode se virar contra o campo progressista? Pode. Tem uma série de coisas que são complicadíssimas? Tem. As coisas, via de regra, ciência social é isso aí, Helder. Não é maniqueísta, isso aqui é tudo bom, isso aqui é tudo ruim. São questões complexas de todas as ordens, tem consequência para todo lado. Mas você também não pode deixar contas que estão estimulando o golpe de Estado, pedofilia, desafio de que uma menina de 8 anos vai cheirar um desodorante e vai morrer, como de fato aconteceu. Enfim, é isso aí. É isso aí. Bom, vamos ver então esse assunto aí, cara. Eu admito que isso tinha me passado batido, viu? Mas vamos dar uma olhada aqui, porque também tem a ver com aquela primeira pauta que a gente levantou aqui na live. Não é bom isso aí. Primeiro, desculpa, Guga, mas eu vou discordar de você, você que é meu amigo, querido amigo. Legítimo. E eu vou até pedir licença para dizer o seguinte: é muito comum que os jornalistas que moram nos Estados Unidos tenham essa visão de que pode tudo. Né? Pode tudo, podia tudo, porque agora o Trump diz, não pode, comigo não pode não. Aqui no Brasil, não é tão simples, por quê? Porque uma coisa é você ter opinião, que é o que nós temos aqui, e nós todos somos muito críticos, né? Tudo que, por exemplo, vou citar um colega, tá aqui, o Trigueiro é muito crítico em algumas coisas. Ninguém proíbe o Trigueiro de falar, de escrever, de publicar nas redes. Agora, quando você começa a fazer ameaças aos ministros do Supremo, começa a falar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro, quando você começa até a falar de familiares dos ministros do Supremo, né, instigando ali a reações que sabe-se lá até onde podem chegar, isso é outra coisa. É o que eu sempre falo, a diferença da democracia para democratice. E liberdade de expressão não é o direito de você atacar as pessoas ou instigar a sociedade contra as instituições, as eleições, a Constituição e a representantes do Supremo. Mas eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e o que ele comentou com os amigos dele, que não está nem aí, podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos, e eu não tenho... Olha, não estou nem aí. Na verdade, ele desdenhou disso. Mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e, particularmente, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja,
A gente tem que ter muito cuidado com isso. Vi que você quer falar com a Lili, Guga, diga lá. Mas, Helene, o próprio Eduardo Bolsonaro tem as contas liberadas no Brasil. Eu não sei do caso específico do Alan dos Santos, mas nesses outros dois casos eu acompanho, porque eu tenho acesso às redes sociais deles. Eu discordo muito do que eles falam, mas não tem ameaça contra parentes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Criticar o processo eleitoral é um direito. A pessoa pode criticar, achar. Até onde eu sei, você pode achar que teve fraudes, enfim, a pessoa tem o direito de se expressar sendo verdade ou não. Mas chama atenção que no Brasil tem pessoas com rede social que usam sempre e que fazem críticas muito mais duras, tem as redes sociais liberadas. Mas, enfim, por causa disso, especificamente do que é cidadão e do que é residente permanente, o ministro do Supremo pode sofrer essas sanções que vai causar uma grande repercussão diplomática, enquanto tem um processo que você explicou agora, seríssimo em andamento no Brasil, e tudo, inclusive agora a gente está discutindo esse tema por algo que aparentemente é menor. Libera as redes sociais, deixa ali as pessoas expressarem suas opiniões e deixa as pessoas discordarem. Eu inclusive, tenho vários embates com ambos nas redes sociais, não tem o menor problema. A pessoa tem direito de ter opinião, por mais... Sim, tá certo, é verdade, eu estou aqui há 20 anos e sou meio contaminado pela primeira emenda. Mas, assim, eu não vejo crime. E se comete crime de calúnia e difamação, você... Pelo menos assumiu que está americanizado. Estou aqui há 20 anos e estou contaminado pela primeira emenda. Então, brother, é o seguinte, você se descontamine quando você for opinar sobre o Brasil, é simples. E também não é verdade, Eldio, porque você veja a conveniência com que se invoca a primeira emenda e depois você passa a prender estudante de universidade que está fazendo artigo de opinião para denunciar o genocídio em Gaza. Então, assim, é muito conveniente esse discursinho da primeira emenda, porque quando me interessa, acho lindo e eu posso falar o que quer que seja. Então eu vou denunciar o genocídio em Gaza. Aí você vai preso. Quando é do interesse do governo Trump, beleza. Quando eles estão expondo algo que tentam a todo custo esconder, aí é crime. Aí você vai pra cadeia. E só antes de você retomar, não sei se você vai retomar, veja a dificuldade que ele tem em entender. Porque a Massa Cheirosa explicou para ele, mano, não é isso. Existe uma diferença entre opinião e o cometimento de crime. Exato. Você pode criticar o processo eleitoral? Pode. Não é o que estava sendo feito. Figuras como Constantino, como Alan dos Santos, todas essas pessoas estavam incitando sistematicamente, de forma aberta, um golpe de Estado no Brasil, muitas vezes colocando em risco, sim, a segurança dos ministros do STF, divulgando dados pessoais, divulgando dado pessoal de delegado da Polícia Federal. Então não é o caso. E você vê que a argumentação dele segue na mesma linha. Depois de ouvir isso, não, porque as pessoas têm direito a ter opinião. Não é disso que se trata, filho. Não é possível que você não entendeu. Você é um cara inteligente. É óbvio que todo mundo tem direito a ter opinião. Mas não é disso que a gente está tratando aqui, cara. Exatamente. E o pior é que você disse, né? Eu preferia não ter me deparado com esse vídeo, porque a gente tem que dar total razão a Eliane Cantanhede, da Massa Cheirosa, mas ela tá certa. Quando tá certa, tá certa. A gente tem que ser justo. Vamos ver aqui mais um trechinho desse vídeo. Pode processar a pessoa por calúnia e difamação, mas calar é algo que, assim, eu acho muito forte. Calar, eu fiquei muito impactado pelo Mahmoud Khalil aqui nos Estados Unidos, foi algo que me chocou muito, um estudante como eu, na mesma universidade que eu, ser proibido de criticar, condenar a guerra de Gaza. Eu fico muito preocupado que as pessoas não possam exercer a liberdade de expressão. Aqui eles consideram, o Rubio considera crime condenar a guerra na faixa de Gaza, mas enfim, eu posso discordar dessas pessoas, Paulo Figueiredo, do Constantino, mas eles têm que ter o direito de se expressar, de criticar o governo, de fazer o que for. Não está muito claro que crime, eu tenho certeza que eles não ameaçaram nenhum parente do Supremo Tribunal Federal. Diga, já vou aí, Flavinha. Guga, por favor, Lili. Guga, eu vou te dizer, primeiro, puxa, que parabéns você ter paciência de ficar batendo boca com esse tipo de gente. O Olavo de Carvalho, por exemplo, me chamou aos palavrões. Eu nunca respondi. O Jair Bolsonaro me chamou de mentirosa. Nunca respondi. Eu sou uma jornalista. E ela vai aprofundando os elogios que eu posso dar a ela.
Não que ela se importe, mas ela vai melhorando o argumento. Que bom que você tem paciência para discutir com esses caras, porque eu uso a internet e não perco tempo com isso, não. Porque, caralho, velho, você ficar debatendo com Alan dos Santos e Figueiredo, realmente, Guga, é uma perda de tempo. A Eliane tá com toda a razão, não só na primeira intervenção dela, como agora. Ela tá coberta de razão. Eu sou totalmente favorável a deixar certas figuras no vácuo. Não, eu concordo, mas mesmo quando ela tem razão, já dizendo que eu concordo com isso aí que você acabou de dizer também, ela tem um certo senso de superioridade moral que me irrita, mesmo quando ela tá certa, sabe? Então, só para deixar isso registrado também, concordo. Sim, mas aí nesse caso, é sério, você vai ficar debatendo com o Olavo, sabe? Não dá. Com o Alan dos Santos, deixa no vácuo. Jornalista, não sou uma militante, essa gente toda aí dessa rede, esse submundo de redes, me xinga, eu não leio e jamais vou responder. Então, você tem uma paciência que eu não tenho. Agora, queria te dizer uma coisa, a gente passou por uma real tentativa de golpe de Estado. Quando você critica aleatoriamente o processo eleitoral, o resultado da eleição, isso é opinião. Mas se você faz parte de um esquema para criar as condições e manipular mentes e corações contra as instituições, contra a eleição, contra o candidato vitorioso, contra o ministro Alexandre de Moraes, isso é parte de um esquema. A gente não pode ser ingênuo de achar que é o Paulo Figueiredo pensando na cabeça dele, é o outro, isso é injúria, difamação. Não, isso é uma coisa muito mais pesada, né? Muito mais orquestrada. O Alexandre de Moraes tem informações sobre tudo isso que, enfim, ele é quem domina o julgamento, ele que tem as informações mais relevantes. Não é porque ele não gosta ou porque ele é um censor, né? É porque isso era parte de um esquema muito maior e muito mais perigoso. Diga, Flávia. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Guga, mas também sublinharia isso, né? Essa engrenagem que o inquérito, né, o ministro Alexandre de Moraes chamou de o inquérito das milícias digitais. Então, é uma atuação, de fato, ordenada, organizada, na direção de corroer o processo eleitoral, demolir reputações, e é esse o contexto. Mas opinião é uma coisa que cada um tem a sua. Guga, a minha pergunta é sobre o que cabe ao ministro Alexandre de Moraes, no caso de serem impostas essas sanções. Há uma possibilidade de recurso, ele teria que o quê? Constituir um advogado nos Estados Unidos e recorrer? Ou essa é uma decisão soberana e, portanto, sem qualquer possibilidade de revisão? Ele poderia recorrer, mas seria complicado no caso dele. O ministro Supremo no Brasil recorrer a uma decisão dela. Se for tomada essa decisão, provavelmente vai ser citado o motivo, muito provavelmente vai ter relação, que a gente acompanhou no ano passado, do Elon Musk, que era justamente envolvendo essa questão do bloqueio a contas aqui nos Estados Unidos, de pessoas aqui nos Estados Unidos. No caso do Elon Musk, incluía no Brasil, mas nesse caso seria de pessoas nos Estados Unidos, incluindo um cidadão americano e um residente permanente. E nunca foi apresentado muito claramente qual que seria, o que eles teriam feito com as contas ali bloqueadas desde 2022. Enfim, eu sei que aqui a Eliane discorda de mim, eu tenho essa visão, acho todas as visões legítimas, eu acho que isso faz parte esse debate. Eu só acho que o ideal seria ou apresentar especificamente o que eles fizeram, porque não está muito claro. Eu estou ouvi toda a investigação agora aqui, e nenhum dos nomes ali foi citado por vocês de envolvimento, como que eles teriam agido. Mas mesmo assim eu acho grave você proibir a pessoa de se comunicar nas redes sociais. É uma visão minha de calar essas pessoas. A gente vê também o impacto que pode ter aqui nos Estados Unidos.
Bom, ele manteve, né? Mas dá pra ver também que ele tá um pouquinho nervoso, né, Calejon, com a análise ali, tanto da Flávia quanto da Eliane. Não, e tá totalmente claro. Essas Sim, pessoas vinham conspirando para dar sim, um golpe de Estado no Brasil. Você quer um exemplo, claro, para por favor, desmontar isso? por Porque favor. assim, mano, o que é louco é o Joe. O Guga Chakra, infelizmente, presta um serviço gigantesco quando ele faz isso. Porque ele tem um microfone forte, né, a Globo News, e quando ele se articula dessa maneira, ele dá a entender que opiniões estão sendo censuradas no Brasil. Não é o caso. Esse é o ponto central de toda a argumentação da extrema-direita neonazi-fascista no Brasil para dizer que existe uma ditadura da toga. E esse tipo de discurso do Guga Chakra alimenta isso. Não é o caso, não são opiniões que estão sendo censuradas. Você quer um exemplo muito claro disso? O Constantino, há uns 3 anos, quando esse processo, ali em 2022, já estava em curso, você vai lembrar disso, ele faz uma live com o Roberto Jefferson. Você lembra desse senhor? Sim, claro. E ele faz uma live com o Roberto Jefferson dizendo exatamente isso. Olha, eu tenho a força da pena, querendo se dizer que ele tem a força da comunicação e da caneta, porque ele fala para muita gente todos os dias, mas eu também tenho acesso a armas aqui nos Estados Unidos. Então, qualquer coisa vocês me chamam. É óbvio que ele está vendendo fumaça, e é óbvio que ele não vai tirar a bunda dele do pudim para lutar por porra nenhuma, não tenho a menor dúvida. Mas ele diz isso efetivamente. Qualquer coisa, se for para lutar contra os comunistas, vocês me chamem, que eu vou também com a luta armada. O Constantino fala isso. Ato seguinte, sabe o que acontece? O Bob Jefferson joga granada em policiais federais. Termina por alvejar policiais federais. Não imagina isso alguém... na favela, né? Imagina. Não, e você imagina se você fala, suponhamos aqui, meu mano, é isso que eu tô tentando dizer. A gente tem mais de 10 mil pessoas, Helder. Você imagine que a gente segue essa mesma linha e que você não tem o menor filtro. E que você sai dizendo, é isso aí, rapaziada. Eu não vou nem repetir aqui, porque isso aí pode dar um corte e você sabe como é que essas coisas funcionam. Mas você passa a estimular, através da força que você, Helder, tem como comunicador. Meu mano, você fala para milhões de pessoas todos os dias. Sim, aí você pega e começa a estimular que alguém use um objeto cortante, que alguém bote para fuder mesmo. Cara, se tiver 0,1% que está disposto a seguir esse tipo de... Você vai ser copartícipe de um assassinato. Sim. Helder. É sério assim, as pessoas não entendem a seriedade de utilizar um microfone, mano. A seriedade de se referir a centenas de milhares ou a milhões de pessoas todos os dias. Então, o que o Guga Chakra, infelizmente, falha e falha miseravelmente em perceber é que não são opiniões, são atos criminosos. O que a gente está falando é de pedofilia, é de estímulo ao suicídio, é de apologia ao nazismo, é de estímulo a golpe de Estado. Porra, não, porque a primeira emenda... Primeiro, assim, foda-se a primeira emenda. Essa porra não se aplica para o Brasil. Já vamos começar daí. Segundo, que em lugar nenhum do mundo, independentemente da Constituição vigente, é razoável argumentar que você possa fazer apologia ao nazismo, que você possa tolerar pedofilia em nome da liberdade de expressão. Não é disso que se trata. É cínico, é mau caráter utilizar esse argumento para tratar desse tema. Infelizmente é o que ele fez aí nessa ocasião. Exatamente, Calejão. E tem mais, tá? Quando você fala ali a respeito de que não são apenas críticas, não são críticas, tá? Tava todo mundo dentro de um mecanismo, todo mundo coordenado, todo mundo estava organizado, jornalistas de extrema direita, políticos, influenciadores, militares, não eram casos isolados. O Alan dos Santos não era um Zé Mané qualquer, é um Zé Mané, é um Zé Ruela, mas ele não é um Zé Ruela qualquer. Ele estava morando numa mansão
que a maioria de vocês aqui não tem como pagar lá em Brasília, sendo bancado sei lá por quem, ou talvez o Terça Livre estava dando dinheiro pra caralho, e ele podia bancar do próprio bolso aquilo ali, ok? E tinha um trânsito livríssimo dentro da presidência do Jair Bolsonaro, dentro da Câmara, dentro do Senado, circulava livremente por Brasília, tinha boas fontes, bons contatos, e ao mesmo tempo conspirava na internet, desde a época em que ele era apenas um aluno do Olavo de Carvalho, um ex-coroinha, e hoje Alan dos Santos é um foragido e corno, né? Dizem que ele virou corno também da esposa que teria traído o Alan dos Santos com o personal trainer no Rio de Janeiro, mas não vem ao caso, isso é uma questão pessoal, isso é o de menos. Então vai me dizer que toda essa rede, todo esse gabinete, que chamavam de gabinete do ódio, mas toda essa rede que se engendrou dentro da nossa política, dentro das nossas instituições, elas não tinham poder, elas não tinham interesse de um golpe, de impedir o retorno do Lula, de tentar derrubar ministros do STF. A gente vai esquecendo de tudo depois de um tempo. Mas você lembra muito bem que a Sarah Winter, financiada sabe lá por quem, apareceu um dia lá em Brasília com um monte de barraquinha, tudo igual, barraquinha que vende numa grande loja de varejo aqui do país, né? Eu lembro que a marca você encontrava numa loja de varejo aí aqui do país, de uma pessoa que inclusive até é muito querida aqui do canal. Meteu lá 10, 15 mendigos da rua lá de Brasília, pagou os caras com uma quentinha, um corote e um cigarro, e meteram morteiro pra cima do prédio do STF, brother. Era nesse nível o negócio. Agora todo mundo fica, não, que a gente não queria fazer nada, era crítica, era zoeira, a gente não tinha intenção, a gente não pode ter opinião diferente, brother. Opinião distinta do STF eu também tenho. Crítica ao STF eu também tenho. Crítica ao Alexandre de Moraes eu tenho. De posições que ele tomou contra o trabalhador. Mas aí também é o seguinte, né? É o seguinte, o cara tomou uma decisão e eu discordei da decisão. Eu não tô aqui desejando e nem mesmo, tá, condicionando os meus seguidores a fazer qualquer coisa contra o Alexandre de Moraes. É bem diferente do que vocês aprontaram nos últimos anos.